Olá pessoal, meu nome é Luiz e eu vou estar aqui trazendo para vocês algumas aulinhas sobre o React Native para a gente entender um pouquinho como é que funciona essa ferramenta, o que ela trata, como é que a gente consegue desenvolver um aplicativo móvel com ela. Bom, então vamos dar início. Primeiro de tudo, o que é o React Native? Basicamente, ele é um framework que foi desenvolvido pelo Facebook no ano de 2015. A ideia dele é que ele consiga atender o desenvolvimento multiplataforma. Ou seja, o que seria isso? Quando a gente desenvolve o aplicativo, geralmente esse aplicativo ele vai ser desenvolvido de acordo com o sistema operacional dele. Então, se for um aplicativo Android, ele vai ter que utilizar uma linguagem de programação que é o Java, para conseguir desenvolver para Android, para que o Android consiga funcionar certinho. Agora, se a gente for desenvolver um aplicativo para iOS, o iOS ele acaba utilizando outra linguagem de programação, que é o Swift. Então, se a gente para pensar, se eu preciso de um aplicativo que rode nos dois sistemas operacionais, tanto Android quanto iOS, o que vai acontecer? Eu vou ter que criar dois aplicativos diferentes, um em cada linguagem, para que eu consiga atender essas duas formas, esses dois sistemas operacionais. Porém, o React Native ele é uma das ferramentas que existe hoje em dia que vem justamente para suprimir esse problema, que é a questão da multiplataforma. Então, quando a gente desenvolve com o React Native, a gente está utilizando JavaScript por trás e a gente está meio que utilizando uma certa forma uma API, que quando a gente desenvolver no JavaScript, esse código ele vai ser rodado no JavaScript, mas ele vai ficar chamando as funções nativas de cada um dos sistemas operacionais, como o Android e o iOS. Beleza? Então, vamos lá. Quais são também os benefícios dessa tecnologia? Primeiro de tudo, então, é a questão da reutilização de código entre plataformas, que é justamente isso que eu acabei de falar. Então, ao invés de eu precisar desenvolver dois códigos diferentes, eu vou precisar desenvolver uma única vez, e essa única vez vai ser reaproveitado para os dois sistemas operacionais. Além disso, isso acaba deixando o desenvolvimento mais rápido e eficiente, tá? Isso é principalmente porque ele acaba utilizando a questão de componentização, que é, eu crio um componente que faz uma certa ação, ou então exibe alguma coisa. Esse mesmo componente eu posso reaproveitar em vários momentos. Então, eu tenho vários botões diferentes na minha aplicação, só que cada um deles tem um textinho diferente. O que eu vou fazer? Vou criar um componente chamado botão, e nesse componente, o que eu preciso passar para ele? Um texto diferente toda vez. Então, toda vez, ao invés de eu precisar criar um novo botão lá, eu vou chamar esse botão que já existe, só vou mudar o texto dele. E a mesma coisa pode acontecer para outras coisas, como inputs, textos, listas e coisas nesse sentido, certo? Então, outro ponto que tem é a ampliação do alcance para diferentes sistemas operacionais. É justamente a questão que eu falei também do desenvolvimento multiplataforma. Ao invés de a gente estar atendendo somente o Android ou somente o iOS, a gente vai conseguir atender esses dois. A questão dos componentes pré-criados e personalizáveis, ou seja, eu não preciso só criar um botão. Eu posso simplesmente ir lá e utilizar o botão que o React Native já disponibiliza. E aí tá ótimo. Ele já faz a função que eu preciso, que é eu poder reaproveitar e só mudar o texto. Assim como também tem outros componentes já pré-criados. Seria a questão de listas, a questão de um scrollable, que é quando a gente consegue arrastar a tela para cima e para baixo, e assim por diante. E outra questão muito interessante que tem é a performance, que ela é quase idêntica a aplicativos nativos tradicionais. Ou seja, se a gente for executar no nosso celular um aplicativo que foi desenvolvido puramente para Android, utilizando ali o Java, a gente não vai conseguir diferenciar se ele foi feito no Android ou se ele foi feito com React Native e está sendo transferido para o Android, porque a performance dos dois é praticamente idêntica. Bom, e o que a gente precisa para começar a desenvolver um aplicativo em React Native? Primeiro de tudo, é muito importante que a gente tenha conhecimento básico de JavaScript, porque é a linguagem por trás do React Native. Então, se a gente não souber desenvolver em JavaScript, vai ser um pouquinho mais complicado de a gente conseguir isso, por isso é interessante ter esse conhecimento básico. Além disso, a gente vai precisar de um ambiente de desenvolvimento, que vai precisar ter ali o Node, o NPM ou o Yarn. O NPM ou o Yarn, eles são basicamente os gerenciadores de pacote do JavaScript. Então, a gente precisa de um pacote de data, quem vai nos fornecer é o NPM e o Yarn, para a gente não precisar desenvolver tudo do zero. Por padrão, o Node JavaScript, quando a gente baixa ele para a nossa máquina, ele já traz o NPM junto. Mas se a gente quiser, a gente também pode fazer o download e a instalação do Yarn, que ele vai fazer praticamente a mesma coisa. Além disso, para desenvolver, a gente também vai precisar de uma IDE, que é um ambiente de desenvolvimento integrado. Um dos principais e mais utilizados para desenvolvimento de JavaScript é o Visual Studio Code, da Microsoft. A gente consegue encontrar ele gratuito para baixar na internet
ele nos fornece várias opções de extensões, coisas que nos facilitam a utilizar código, a deixar o código mais bonito e assim por diante. E por fim, a gente vai precisar de um emulador ou um dispositivo físico para testar o aplicativo, certo? Porém, tem um ponto muito importante, que é o Expo. O que é o Expo? O Expo é uma plataforma de desenvolvimento e construção de aplicativos móveis em React Native. Ou seja, ele basicamente vai estar utilizando ali o React Native por trás para a gente conseguir desenvolver aplicativos móveis. Ele serve basicamente para simplificar o nosso processo de desenvolvimento, porque ele vai fornecer uma série de ferramentas e serviços ali para a gente, enquanto no React Native puro, por assim dizer, a gente precisa instalar um monte de coisas, ter várias ferramentas ali para conseguir fazer ele funcionar certinho, direitinho. Por exemplo, quero desenvolver um aplicativo para iOS. Para isso, eu vou precisar ter um ambiente iOS, eu vou precisar ter um macOS para conseguir desenvolver nele ali. E já utilizando o Expo, ele já nos fornece várias ferramentas ali que conseguem fazer a gente burlar isso. Ou seja, a gente não precisa ter um dispositivo iOS, um macOS ali para conseguir executar ou desenvolver o nosso aplicativo em cima dele. Basta a gente ter apenas o nosso computador aqui. Claro, a gente vai precisar de um dispositivo iOS para simular, óbvio, né? Que senão tem muito sentido da gente desenvolver para o iOS sem a gente simular. Mas é basicamente isso que ele faz, ele simplifica o nosso processo. E também, claro, como eu acabei de falar, né, ele tem uma configuração mais simplificada, que daí a gente não precisa ter um ambiente de desenvolvimento muito complexo. E, por fim, ele nos permite fazer um desenvolvimento bem rápido, porque ele tem um monte de componentes já e recursos já prontos para uso. Ou seja, é basicamente um plug and play. A gente utiliza os componentes dele, larga ali no código, já consegue rodar e sair executando. Belezinha? Bom, e por que eu queria comentar do Expo? Justamente para a gente saber o que a gente precisa para desenvolver. Nos próximos vídeos aí, a gente vai estar desenvolvendo já um aplicativo em React Native, porém para isso a gente vai utilizar o Expo, já que ele é bem mais fácil, nos fornece essas ferramentas e tudo mais, belezinha? Então, aguardo vocês.